Escândalos no meio das igrejas evangélicas, brigas, confusões e intrigas. Mas a pergunta é: quem está certo? Aquele que denuncia o pecado e por isso causa o escândalo? Ou será que devemos nos apegar àquele ditado que diz: roupa suja se lava em casa? E o que Deus acha de tudo isso? E o que a Bíblia diz sobre isso? Fique no vídeo até o final e vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, amados irmãos. Bem, amados irmãos, estamos vivendo em um tempo em que o errado tem se tornado certo e o certo tem se tornado errado. Por isso devemos sempre analisar tudo com discernimento espiritual e à luz da Bíblia. Amados irmãos, a Bíblia chama o cristão de luz e na luz não pode existir trevas. A vida do cristão tem que ser um livro aberto e por ele ser luz, não pode existir pecado oculto, pois ele deve ser um exemplo de conduta aos olhos de todos. Sempre defendendo a verdade e nunca encobrindo a mentira, pois a palavra de Deus diz que é necessário que haja escândalo, ou é necessário que haja divisão ou heresia no meio do povo de Deus, para que os sinceros se manifestem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Amados irmãos, veja que o escândalo no meio do povo de Deus, a heresia no meio do povo de Deus, ela também serve como um tipo de prova de caráter, prova da fé, para saber se você vai ficar a favor da verdade ou vai encobrir a mentira. É claro que a vontade de Deus é que a igreja viva todos em paz, mas não é por isso que Deus vai tolerar o pecado e as imundícias dentro das igrejas. Para manter uma falsa paz, não se esqueça que Jesus é a verdade. Por isso ele não aceita mentiras. É necessário que o pecador confesse e se arrependa dos seus pecados, para que ele venha receber o perdão da parte de Deus. Amados irmãos, veja o que a Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo dos 5, 6 e 7. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento. Veja que o apóstolo Paulo fala isso porque estava havendo fornicação dentro da igreja. E alguns irmãos estavam encobrindo esse pecado. Então observe que Paulo manda tirar o fermento, ou seja, expulsar esse irmão que está cometendo tais atos. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma fruta podre estraga todo o resto. Eu até entendo, irmãos, os cristãos que não querem expor a situação por medo de escandalizar o evangelho e que os ímpios tenham cada vez mais nojo de ser um cristão, pois eu também já tive esse mesmo pensamento. Mas hoje eu entendo que o compromisso de Deus é com a verdade e o nosso também deve ser com a verdade. Certa vez Paulo repreendeu Pedro na frente de toda a igreja, porque Pedro estava agindo dissimuladamente na frente dos novos convertidos. E não foi uma repreensão pequena. Não, irmãos, foi uma repreensão grande, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o 14. Veja o que o apóstolo Paulo diz. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja, meus amados irmãos, que Paulo enfatizou bem em andar no evangelho da verdade, ou seja, às claras, à luz. O cristão não deve ter pecado oculto, pois muitos têm medo de julgamento dos homens e não do de Deus. Observe que Paulo resistiu Pedro na cara e na frente de todos.
Porque não se pode esconder ou omitir os pecados e alimentar esse monstro dentro da igreja, que se chama o pecado e a iniquidade. Nós somos luz e devemos expor sim, amados, sem medo de escândalo, pois maior escândalo é quando as pessoas receberem a notícia: apartai-vos daqui, maldito, porque nunca vos te conheci. Nós temos o compromisso com a verdade. Jesus sempre resistiu os fariseus com a verdade na cara, na frente de todos. Não devemos omitir nada. Devemos ser claros, como a luz. Somos chamados de luz. Amados irmãos, veja que também Jesus Cristo derrubou até as mesas, indignado porque o pecado estava no meio do templo. Ele expôs ali o pecado oculto no meio de todos e a sua indignação, sem medo de constrangimento. Porque o compromisso de Jesus é com a verdade. E o nosso compromisso também deve ser com a verdade. Amados, quando um cristão comete pecado dentro da igreja e ele se arrepende, a igreja tem que estar pronta para perdoar. Mas se ele não se arrepende, amados irmãos, o apóstolo Paulo manda expulsar o fermento, para que ele não venha crescer esse pecado e as pessoas venham achar natural no meio do povo de Deus. Nosso compromisso é com Deus, nosso compromisso é com a verdade e não com agradar as pessoas ou se preocupar com o que as pessoas acham ou não. Sabe o que os ímpios vão pensar quando o pecado é exposto no meio da igreja? Muitas vezes eles vão pensar: realmente existe pecado em muitas igrejas evangélicas, mas também existe um povo sincero e verdadeiro que não apoia o pecado, que está do lado da justiça, do lado da verdade. E vai admirar essas pessoas. Sejamos como Jesus, sejamos como Paulo, sejamos como os apóstolos, aqueles que defendiam a verdade e a justiça. Amado irmão, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para a sua vida espiritual e você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, eu te peço, deixa teu like em nome de Jesus, compartilha com outras pessoas para assim estar alimentando a vida espiritual das pessoas. E também, amados irmãos, se você puder, comenta aí embaixo, porque assim o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai entregar a mais pessoas. E dessa forma, você vai estar ajudando o evangelho a ser divulgado para mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Escândalos no meio das igrejas evangélicas, brigas, confusões e intrigas. Mas a pergunta é: quem está certo? Aquele que